Olá, meu povo, bora corrigir aqui a atividadezinha, tá? Da página 42, né? Que a gente ficou de responder nós ficamos de responder as questões. Em relação à questão 1, o livro História das Cavernas ao Terceiro Milênio. E tá trovejando. 1. Em relação aos povos tupi, identifique as alternativas incorretas e corrija-as em seu caderno. A alternativa diz aqui: caçadores e coletores, os tupis não praticavam a agricultura. Só que, na verdade, além de serem caçadores e coletores, os tupis eles já cultivavam diversos alimentos, inclusive a mandioca, o milho e a batata doce, o amendoim, o abacaxi e a abóbora. Então, você coloca esse item como errado e corrige dizendo que, na verdade, os povos tupis, sim, já praticavam a agricultura. O item B. A antropofagia expressava a importância da guerra entre os povos tupis. Isso é uma verdade, porque nós sabemos que sempre quem era capturado para o consumo sempre era um grande guerreiro, era alguém que tinha uma importância e que ia passar tudo que ele tinha de legal, de forte, de poderoso para quem o devorasse, né? Que faria com que os povos tupi também fossem povos fortes, né? Que tinham pego essas habilidades que eram muito necessárias para os combates entre os povos originários, os nativos brasileiros. A questão C. Os tupi pertenciam à família linguística tupi-guarani, pouco falada entre os indígenas. Inclusive, é meia verdade, né? Porque os tupi eles pertenciam à família linguística tupi-guarani, só que os povos tupi-guaranis eles eram muito numerosos na América do Sul, tá? Tanto que eles poderiam ser encontrados desde o litoral do Brasil até o Rio da Prata, do litoral norte do Brasil até o Rio da Prata, que já é no sul, tá certo? Ou seja, além disso, também eram encontrados no interior do continente, ou seja, não era uma coisa só do litoral. Então, na verdade, existia uma grande miríade de povos, tá certo? O que faz com que o item C estivesse errado. Agora você coloca que, na verdade, a família Tupi era enorme, tá? Com vários troncos linguísticos. O item D. Não existia uma autoridade formal nas aldeias, mas os guerreiros mais valorosos e os pajés tinham grande prestígio. Isso também é verdadeiro, tá? Está correto, porque nós podemos dizer que a autoridade formal, né, com o poder de mando, não existia, mas existia um respeito muito grande, tanto ao pajé devido à sua sabedoria, quanto aos guerreiros, partindo do princípio que a proteção era algo muito importante. Na questão 2, vamos aqui para a questão 2. A primeira iniciativa de exploração econômica pelos portugueses na América foi a extração do pau-brasil. A. Cite as propriedades que fizeram do pau-brasil um valioso produto comercial. Bem, a gente sabe que do pau-brasil primeiro se extraía a tinta, né? A tinta vermelha da casca do pau-brasil e também por ser uma madeira muito forte, ela foi bastante utilizada na produção de móveis, o que fez com que o preço dela fosse bastante elevado e que eles tivessem um comércio com a Europa, principalmente. No item B, nós temos: identifique e explique o sistema de trabalho utilizado. Gente, como vocês já conhecem, né? A Malévola, ela já começou a fazer barulho porque ela ouviu a minha voz. Então, vamos lá. B. Identifique e aplique o sistema de trabalho utilizado e explique o sistema de trabalho utilizado pelos portugueses para a obtenção da madeira. Inicialmente, foi a mão de obra indígena, né? Onde existia uma troca, a prática do escambo. Os nativos conseguiam a madeira, levavam para as feitorias, que eu já expliquei na aula anterior,
e de lá eles eram organizados, trocados por objetos que se diz que eram os abençoados dos espelhos, mas nós sabemos que eles trocaram por enxadas, por facas, foices, utensílios de cozinha, né, já produzidos em ferro, porque eram objetos que eles não tinham. Na questão 3, está falando: a Igreja Católica foi a principal aliada da coroa portuguesa no processo de colonização da América. Vou botar aqui um pouquinho. Quais foram as duas principais instituições da Igreja Católica que atuaram no Brasil? Nós vamos ter a Companhia de Jesus, tá? E nós também vamos ter o Tribunal do Santo Ofício, que foi o que a gente chama de Inquisição. Então, as duas principais instituições da Igreja, você pode assegurar sim que foi a Companhia de Jesus e o Tribunal da Inquisição. Diferencie os objetivos dessas instituições e os métodos empregados por seus membros. A Companhia de Jesus, ela veio para evangelizar os nativos, né? E assim também como colonizar. Já o Tribunal do Santo Ofício, né, a Inquisição, ela veio para perseguir os judeus, os cristãos novos e alguns nativos e africanos devido a alguns rituais que eram praticados por eles, né? Os jesuítas, eles vieram com o intuito de se aproximar deles, né, dos nativos, fundaram as missões, onde eles procuravam juntar aquele povo todo. Já os inquisidores, né, o pessoal da Inquisição, eles vinham para perseguir mesmo as pessoas que eram contrárias à fé católica, que era, digamos que, a religião oficial. Então foi na prática da perseguição e da tortura que essa galera veio para cá, para o Brasil, no Tribunal do Santo Ofício. Observe o mapa das capitanias hereditárias na página 36. Vamos observando lá que eu vou explicando aqui. Com base no mapa, comente o funcionamento do sistema administrativo. As capitanias hereditárias, elas foram divididas em 15 lotes e entregue a 15... Não. Elas foram 15 lotes e cada lote foi entregue a um capitão donatário. Este capitão donatário tinha a responsabilidade de proteger e colonizar, ou seja, ele tinha que ser, no mesmo tempo, o capitão donatário ele tinha um status de polícia, né? Como ele também tinha o dever de fundar aquelas vilas, que era um caráter mais político mesmo. Assim como também poderia exercer a justiça, o capitão donatário, digamos que era o dono, o prefeito, o juiz, a pessoa das Forças Armadas, porque eles tinham que tomar de conta, literalmente, de grandes faixas de terra, tá certo? O que, obviamente, se nós temos vários capitães donatários, vai dizer que cada capitania ela fica totalmente à mercê do capitão donatário exclusivamente, o que vai gerar uma descentralização. Assim como também não vai haver uma ajuda, né, uma ajuda mútua entre as capitanias, o que faz com que muitas cheguem a fracassar. No item B, explique a saída encontrada pela coroa portuguesa diante do insucesso das capitanias hereditárias. Bem, como as capitanias criaram uma descentralização do governo, então eles tiveram uma tentativa de centralizar, que foi criando o quê? Criando o governo geral, tá? Então, ao invés de ter um capitão donatário e ele mandar em tudo, a gente pegou uma pessoa só e colocou para mandar nas capitanias todas, tá? E esta com o intuito de centralizar o poder em uma única pessoa e haver, inclusive, uma ajuda entre as capitanias. Cite, item 6. Cite uma semelhança e uma diferença entre o mapa das capitanias hereditárias e o mapa político do Brasil atual.
Nesse fato, a gente vai ver a questão dos nomes, por exemplo. A capitania do Ceará, ela continua, né? Existe uma questãozinha da escrita. Mas, por exemplo, Pernambuco, Maranhão também vão continuar com o mesmo nome, quando capitania, né? E uma das diferenças é que, por exemplo, apesar do nome permanecer igual, o território não permaneceu. Por exemplo, o estado do Ceará, o território do estado do Ceará, ele não compreende todo o território da capitania do Ceará, tá? Até mesmo porque a gente sabe que as capitanias elas eram tipo uma régua, em linhas fixas, como tem no mapa da página 36. E já o estado do Ceará, ele já é um território que parece um mini mapa do Brasil. Então a gente vê que mesmo o nome sendo igual, né? Praticamente igual, existe uma diferençazinha na escrita, mas a gente fala a palavra, a pronúncia é igual. Houve uma mudança no território. Além de que, por exemplo, na época das capitanias hereditárias, havia o Tratado de Tordesilhas, né, que o Brasil era praticamente a região norte e nordeste, e hoje já não é mais dessa forma. Na questão 5, releia o texto dos historiadores Mary Del Priore e Renato Pinto Venâncio na página 37 e responda. Segundo o texto, por que no início da colonização portuguesa na América, a vida dos povos nativos não foi afetada? E quando essa situação começou a mudar? Bem, no início, né, os portugueses eles necessitavam da ajuda dos nativos, tanto na questão da alimentação quanto na questão da proteção. A partir do momento que a gente tem o entendimento de colonização, né, quando a gente começa a criar um sistema de organização, quando eles começam a não querer mais simplesmente pegar o pau-brasil, e sim começam a querer desenvolver a prática da agricultura aqui no Brasil, vai começar a mudar o interesse dos portugueses, porque agora eles vão querer substituir o escambo do pau-brasil pela agricultura. Isso vai fazer com que eles precisem de terra. Terras essas que eram ocupadas, que tinham donos, né? Mas eles vão dizer que eram ocupadas pelos nativos. Então, os nativos eles vão ser vistos, começar a ser vistos como um obstáculo para o desenvolvimento, ou seja, para um obstáculo ao roubo de suas terras para plantar coisas das quais muitas vezes os nativos não precisavam. Tem mais um item, deixa eu só ver aqui. No item B, o que era feito com os indígenas nativos, né, hostis aos portugueses? Geralmente, pessoal, eles tinham as aldeias destruídas, alguns eram castigados e outros eram mortos. C. Nos dias de hoje, as populações indígenas no Brasil ainda sofrem com a ocupação de suas terras. Discuta essa questão com os colegas. Bem, ainda hoje sim existe uma problemática muito grande na demarcação de terras indígenas. Essas terras indígenas, ainda hoje, elas são vítimas de grileiros, de pessoas que querem porque querem ter autoridade naquelas terras, inclusive poluindo, né, causando danos ambientais, que vai fazer com que não seja possível haver a organização, inclusive a vida do nativo, da forma como eles querem preservar, tá certo? Então ainda existe uma disputa muito grande pela terra do nativo brasileiro aqui no Brasil. 6. Em dupla, comparem as câmaras municipais do período colonial com as de hoje. A seguir, redijam um texto contendo as funções das câmaras municipais e os requisitos para serem membro nos dois períodos. Você vai fazer essa questão em dupla, que é você e seu cérebro, ou você e Deus, caso você seja católico, porque não é para fazer essa questão em dupla. Então, o que a gente vai ver aqui? Primeiro, câmaras municipais no período colonial. Gente, aqui no Brasil, nós vamos ter a função do vereador antes da função do prefeito, tá? A gente tinha as câmaras municipais antes de necessariamente a gente ter uma prefeitura. Então, o que vai acontecer?
toda a função administrativa de pagar impostos, toda a função que está vinculada à organização de determinado espaço, de determinada cidade, vai ser de responsabilidade da Câmara Municipal. Atualmente, a Câmara Municipal ela tem a função de criar projetos de lei que funcionem dentro de uma determinada cidade, além de fiscalizar o que o prefeito está fazendo com o dinheiro público. Também, na Câmara Municipal, anteriormente, você tinha que ser um homem bom, tá? Brasil colônia, no Brasil colonial, você, para ser um vereador, você tinha que ser um homem bom. O que seria um homem bom? Um homem branco, né? E rico, tá? E que não trabalhasse, tipo, de forma manual. Que não, digamos que um rico que não precisasse trabalhar, tá certo? E hoje, para você ser vereador, você tem que ter votos, né? Mas para isso você precisa ter no mínimo 18 anos, ser brasileiro nato, ou seja, você tem que ter nascido aqui no Brasil, tá? E você tem que ter um título de eleitor e você também tem que ser filiado a algum partido político. Imagino que terminamos, né? A página 42. A questão 7 ela vai ser feita de acordo com as pesquisas desenvolvidas por vocês. Espero que vocês tenham compreendido as questões e até a próxima.